mais uma mensagem de Deus para a sua vida. Vamos abrir no livro de Jó, do patriarca Jó, capítulo 42, versículo 2, que diz assim: sei que podes fazer todas as coisas e que nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Hoje nós vamos falar sobre os planos de Deus nas nossas vidas. E os planos de Deus na vida de Jó, vamos tirar lições tremendas desse livro maravilhoso. E aqui no 42:2 diz que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quando estamos debaixo da sombra do Altíssimo, nenhum dos planos de Deus pode ser frustrados na nossa vida. E diz em Jeremias 29:11, porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara o Senhor, declara Yahvé, planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo, planos de dar-vos esperança para um futuro melhor, planos de Deus. Deus falou aqui nesse texto maravilhosamente que os planos dele são planos para nos dar esperança, planos para nos dar um futuro melhor. E fique com isso na sua mente, porque nós vamos falar de Jó, viu? E diz aqui, eu coloquei que Deus tem um propósito na provação. Uma vez cumprida a provação, Deus abre as comportas dos céus. E saiba que toda aprovação tem um tempo determinado. Começa, mas termina. Ou seja, vai passar. Saiba disso. Fique com isso na sua mente. Não é fácil, mas você consegue vencer porque o Senhor é a sua força. A alegria do Senhor é a nossa força, querido. Ele que nos dá ânimo e nos deu o Consolador, o Espírito Santo, e faz que é a força motivadora para continuarmos, amém? Então, preste atenção nessa introdução. Planos de Deus. Muitas vezes o sofrimento não é um sinal de reprovação divina. Cada caso é individual, cada provação é individual. Você tem que aprender a discernir isso. E as tribulações profundas, bem como as lutas ferozes, nos levam a enfrentar honestamente as questões. O que a gente faz quando começa a luta? Se prostra diante de Deus, jejua, ora, clama o nome do Senhor, pede perdão dos seus pecados, começa a analisar a sua vida todinha, porque lutas ferozes nos levam a enfrentar honestamente as questões. Na pressão extrema que é forjado o caráter agradável a Deus. E também Deus te faz depender somente dele emocionalmente, porque o desprezo e a necessidade de aprovação das pessoas pode te tirar do propósito divino. Porque o que Deus quer é que você trabalhe, treine o seu psicológico a depender e a confiar somente nele. Nós podemos ter amigos sim, mas Deus quer que você confie somente dele e tenha o seu emocional preparado, amadurecido para todos os momentos de sua vida. E aprender a confiar no Senhor de todo o seu coração e não se apoiar no seu próprio entendimento, é necessário passar por provas para você aprender a confiar em Deus. E aqueles que conhecem a Deus sabem que nas mãos dele está o fim glorioso. Mesmo que Deus fique por um bom tempo em silêncio, ele se manifestará no momento certo. E nós vamos falar sobre Jó. Lá no capítulo 1, versículos de 1 a 3, diz assim: houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Aquele homem era perfeito e íntegro, e outras versões diz íntegro e reto, e alguém que temia Deus e afastava-se do mal. E nasceram 7 filhos e 3 filhas. Sua posse também era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas e muitíssimo os seus servos, de modo que este homem era o maior de todos os do Oriente. Ele vivia lá no deserto da Arábia. E
Os historiadores, eu coloquei aqui, alguns diziam que ele veio da descendência de Jacó, como diz lá em Gênesis 46:13. Era filho de Isacar, neto de Jacó. Mas também associa onde ele vivia, a terra de Uz, no deserto da Arábia, lá em Jeremias 25:20 e Lamentações 4:21, associa Edom a região do povo que era da descendência de Esaú, terra de Uz. Então também alguns dizem que ele veio da descendência de Esaú. E Jó morreu aproximadamente em 2424 antes de Cristo. José morreu em 2369 e Moisés nasceu em 2433. Então ele viveu nessa época aproximadamente, né? E eu coloquei aqui no versículo 3, diz que era um homem mais rico de todos os habitantes do Oriente da sua época. E diz lá no capítulo 29:6 que ele lavava os pés com leite e o azeite corria das rochas e os seus cabelos e a sua cabeça era banhada pelo azeite. Ele era um homem tão rico, preste atenção, e não só influente, era um homem que era famoso na sua época, na sua sociedade. Ele tinha muitos amigos, homens que eram da descendência de Abraão, da descendência de Jacó também, homens sérios, homens que realmente temiam a Deus. E diz no capítulo 29:7, que quando ele saía à porta da cidade, na praça pública, me era dado assentar-se entre os líderes. Os jovens respeitavam, quando ele passava, eles levantavam. Os idosos se colocavam de pé. Os nobres anciões silenciavam quando ele falava. Todos ouviam Jó e os consideravam como feliz. Ele socorria os necessitados, os órfãos, as viúvas. Ele era os olhos para os cegos. Ele ajudava os paralíticos. Ele era como advogado para aqueles que levavam suas causas dos estrangeiros. Ele advogava com dedicação a causa dos estrangeiros, dos desconhecidos. Era um homem forte e batalhador. As pessoas esperavam por ele com grande expectativa. O sorriso dele era capaz de motivar os deprimidos, diz a palavra. Você vê o capítulo 29, a partir do 7. Lá no 25 diz que ele assentava-me como um líder e habitava como rei entre as tropas. Era considerado como um consolador dos que sofrem. Jó também era casado, tinha 10 filhos, e a Bíblia fala que ele amava os seus filhos e santificava um por um. Caso eles tenham pecado no pensamento, ele os santificava. E diz que ele era um homem reto, íntegro e reto diante de Deus. E houve um certo momento, houve um certo dia, lá no versículo 6 do capítulo 1, que eu não sei o tempo que foi essas provações, mas diz que no versículo 6 que, ora, um dia os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor e Satanás veio também com eles. Então é um texto que vamos começar a ler, que nos traz um temor diante de Deus, porque há um reino espiritual, há um acusador, e nós temos que estar atentos a isso. Mas essa provação é específica para Jó, né? Foi somente com ele aconteceu isso. Ele era um homem íntegro e reto, se desviava do mal. E Deus fala lá no versículo 8, eu vou resumir porque é muito grande o que eu vou falar. E Deus fala no versículo 8 que Jó, Deus fala de Jó a Satanás, pergunta ao Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque não há na terra ninguém semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então Jó não era só um homem riquíssimo, não era um homem só que influenciava a sua época, né? Que era famoso a sua época, um homem respeitado, ele tinha um lar agradável, era casado,
tinha filhos que festejavam juntos, eles eram irmãos unidos e também era agradável ao coração de Deus. O próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso, fala sobre ele. E a justiça, a lealdade e a fidelidade não nos livram da prova. Saiba disso. E eu não estou querendo dizer aqui que toda prova é uma ação direta do diabo. Mas aqui especificando esse momento, é quando Deus permite a ação do diabo, eu era aqui na vida de Jó, saiba disso. E também saiba de uma coisa, que toda ação do diabo tem um limite estabelecido pela soberania divina. Satanás, o acusador, não pode fazer da minha vida e da sua vida o que ele quer, porque ele, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estabelece limites. Sempre saiba disso. Ainda mais hoje, na graça, onde nós temos um mediador, um advogado ao nosso favor, o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado e que nos defende diante de Deus de dia e noite contra as acusações do inimigo. Amém? Sempre tenha isso na sua mente. E aqui no versículo 10 diz que Satanás responde: tu não fizeste cercas a ele, sobre a sua casa, e tudo o quanto ele tem em todos os lados, tu abençoaste o trabalho, suas mãos, as posses aumentam. Estende aí a sua mão, toca nele para ver se ele não vai blasfemar, vai amaldiçoar ao Senhor. E o Senhor diz a Satanás, eis que tudo o que ele tem está no teu poder. Somente sobre ele não estende a mão. E aí começa o ataque de Satanás na vida de Jó, começando das finanças e depois dos seus filhos. E diz a palavra a partir do versículo 14, leia direito em casa: os bois estavam lavrando, veio os saqueadores, passaram a fio de espada, mataram todo mundo, e um saiu para falar para Jó, e enquanto um estava falando, veio fogo do céu, desceu sobre as ovelhas, matou todo mundo, matou seus servos, e diz a Bíblia que um saiu, se salvou, enquanto Jó estava ouvindo a conversa com o outro, ele chegou e falou, e diz a Bíblia que enquanto ele estava falando, chegou outro e disse que vieram 3 bandos de todos os lados, saquearam, levaram os camelos, matou todo mundo a fio de espada. E diz a palavra de Deus que quando seus filhos estavam festejando em casa, na casa do mais velho, eis no 19, veio um grande vento e um redemoinho, em outras versões, do deserto, e atingiu os 4 cantos da casa de Jó e caiu sobre os jovens, e eles estão mortos, só eu escapei para contar. E enquanto ele estava ouvindo a destruição das suas finanças, das suas posses, ele estava ali equilibrado, ele estava, vamos dizer, tentando ter controle sobre a situação. Mas quando há a morte dos seus filhos, ele se prostra no chão e se raspa a cabeça e adora ao Senhor e diz assim: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É um dos textos mais conhecidos nesse livro que todos nós conhecemos, como fala, se não me engano, lá em Hebreus, eu acho. Você conhece a paciência de Jó? Pois então, aqui você está começando a entender o que o Senhor permitiu na vida dele, como ele era um homem íntegro e reto. O mais interessante é quando ele tinha tantas riquezas e ele estava abastado, vamos dizer, de tantos bens, e estava na presença de Deus, sendo fiel, sendo um homem íntegro e reto, agradável a Deus. Muitas pessoas às vezes estão ali sem nada na sua vida, conhecem a Deus, começam a buscar Deus, casam, têm filhos, começam a melhorar de emprego, começam a ter um carrinho, uma casa melhor, e se desviam. Outros
começam a fazer faculdades, ter um emprego melhor, um emprego mais, vamos dizer, de advogado, de médico, e assim vai, e já se soberbecem como se tivessem um conhecimento acima de Deus. E Jó aqui, com tanta riqueza, a Bíblia fala que ele estava nos lábios de Deus. Ele era um homem íntegro e reto, isso me admirou muito. Mas aqui acontece uma destruição de todas as suas finanças e ainda dos seus filhos. E ele fala, bendito seja o nome do Senhor. E diz a palavra que em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. A dor de perder um filho é muito grande, meus queridos. A dor de não ter um filho também. Mas eu estudando um homem que teve seu filho, que morreu de câncer, ele expressa que a dor era tamanha do seu coração, era como se estivesse rasgando essa caixa torácica, sem sequer ter anestesia, e tirar o seu coração, e ele ainda continuar vivo com uma dor tamanha. E este homem que expressa a dor da morte de seu filho com câncer, era apenas um, e aqui Jó perdeu os seus 10 filhos. Aqui eu não vejo a sua esposa narrando algo da sua esposa. Se crê que ela ainda está com ele aqui nesse momento. A dor na alma daquela mãe era muito grande. E aqui o que mais é tremendo é que em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. E no capítulo 2, não se sabe o tempo que ocorreu essa segunda parte, esse segundo ataque, primeiro nas finanças, seus filhos, e agora, novamente, um dia, os filhos de Deus vieram e apresentar-se diante do Senhor, e Satanás veio, e diz, lá no versículo 3, Deus novamente fala a Satanás, observaste o meu servo Jó, porque não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Ele conserva sua integridade, embora me incitasse contra ele para o consumir sem causa. E ele fala, Satanás responde no versículo 4, pele por pele, sim, tudo o que o homem tem dará por sua vida. Qual é o maior patrimônio do homem? É a sua saúde, é a sua vida. O diabo sabia que todo homem consegue se recuperar de perdas, claro, se estiver debaixo da sombra do Altíssimo. E aqui ele tem esse diálogo muito sério, um diálogo, como eu falei, é um diálogo com o Deus Todo-Poderoso e que nos faz refletir muito nas nossas vidas e nos fazer ter um temor de Deus tamanho e saber que há um acusador, um inimigo que de dia e de noite está ali querendo nos acusar, mas nós temos hoje o Senhor Jesus, que é o nosso advogado. E lá no capítulo 2, versículo 7, quando a doença diz que ele foi ferido com úlceras malignas desde a sola do pé até a cabeça. E eu estudando sobre isso, pesquisando, houve uma junta médica norte-americana que pesquisou todos os sintomas de Jó. Era uma doença rara chamada furunculose estafilocócica generalizada. Essa doença causa infecções na pele, pneumonia, infecções na válvula cardíaca e nos ossos. Preste atenção nesses textos. Lá no capítulo 7, 5 diz assim: o meu corpo está tomado de vermes e de crostas de ferida. Observo a minha pele se rachando e vertendo em pus. Então começou a rachar a pele dele, ele começou a ter úlceras, feridas grandes, cheias de pus, que fedia muito. E diz lá no 2 que ele pegava o caco para se raspar de tanto que coçava essas feridas. E lá no 30 diz: a minha pele enegrece e se me cai, e os meus ossos estão queimando de calor.
ou seja, ele sentia febre intensa. E diz aqui no 33:21, já não se observa a sua carne, os seus ossos, que não se viam agora, saltam aos olhos de todos. Os seus ossos começaram a ficar expostos. Ele estava magro, desidratado, um homem que tinha uma saúde forte, um homem trabalhador, estava pele e osso, feridas comendo a sua pele, e ela caía, ficava enegrecida, e os seus ossos começaram a aparecer. A dor era, eu não conseguia assim descrever e pensar numa dor grande que eu tive para tentar igualar um pouquinho do que ele sentiu. Era muito grande a dor que ele sentia. Os ossos estavam expostos, diz no 30:17, a própria noite me penetra os meus ossos, as minhas dores me torturam sem cessar. Eu acredito que ele tinha dores também nos nervos, nos tendões. Ele sentia o frio nos nervos e com certeza dava cãibra nele. E no 9:18 ele sentia problema na respiração, no 16:13 sentia dor nos rins, no 7:11-14 ele tinha angústias, amargura da alma. Ele, quando pensava que ia dormir, tinha pesadelos terríveis. Jó estava apodrecendo vivo. Eu ainda tenho algumas pessoas que dizem: a minha provação é igual a de Jó. A gente acha sempre que a nossa provação é sempre a maior, até conhecer a do outro. Não é verdade? E no capítulo 7:15 diz que a dor era tamanha de Jó que ele disse: prefiro ser estrangulado a sofrer a morte, em lugar de ver os meus ossos sendo fustigados dia após dia. Tamanha era a dor daquele homem. Tamanha era a pressão, a extrema pressão que havia naquele homem. Diz a palavra que ele fedia muito. Eram crostas, eram vermes que saíam, eram pus que saía de dentro das suas feridas. E diz no 19:17, o fedor era tão intolerável que ele fala: meu hálito é intolerável à minha esposa. E aí você vê um homem que já estava passando já por lutas financeiras, seus filhos estavam mortos, a dor na alma. A sua esposa diz no capítulo 2:9, sua mulher diz: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. E ele responde: falas como qualquer doida. Outros textos: louca. Temos recebido o bem de Deus e não receberemos o mal? E diz a palavra: em tudo não pecou Jó com seus lábios. O seu casamento agora é abalado. Sua mulher, que havia suportado aquela dor na alma dos seus filhos, não suporta aquele cheiro, aquele mau cheiro. Ele estava completamente desfigurado, aquele homem. Planos de Deus na vida de Jó. Aprender a confiar em Deus de todo o seu coração e não se apoiar no seu entendimento é muito difícil. Era uma pressão extrema que aquele homem estava sentindo. E diz a palavra no 13:15 que Jó, ainda que se me mate, contudo confiarei nele, mas manterei os meus próprios caminhos diante dele. Ele também será a minha salvação. Como este homem era um homem forte, um homem de Deus. Estava desfigurado ali, mas ele confiava no Senhor, apesar de Deus ainda não ter falado nada, está em silêncio, mas ele confiava no Senhor. Tem luta
em sua vida que ninguém vai entender. Mas Jó sabia, ele estava na mão de Deus e ele sabia que o fim dele era de paz. E, como eu coloquei no início, lembre-se sempre que os planos de Deus são para te dar um fim proveitoso, um futuro melhor. São planos de paz e não de mal, diz o Senhor. E agora vamos entrar no capítulo 14 ao 32, são os 3 amigos de Jó e discursando com ele. Eu não vou entrar em detalhes porque a conversa dos seus amigos com ele é muito, eu coloquei até aqui, muito agressiva. São acusações, são condenações que eles tinham. E um fala mais forte que o outro, uma agressividade tamanha que eu não quero expor, porque é muita conversa. Do 4 ao 32, depois leia em casa. Eu coloquei aqui, era o nome deles, Elifaz, Bildade e Zofar. Não eram homens, não eram amigos qualquer, eram anciões que vieram da descendência de Abraão, de Isaac e Jacó. E eram homens de Deus, homens temente a Deus. E diz a palavra que eles ficaram, quando chegaram e viram a situação de Jó, eles ficaram 7 dias ali e 7 noites. Segundo os historiadores, eles precisavam ali entender os planos de Deus na vida de Jó. E eles oraram a Deus e jejuaram esses dias para depois falar com Jó. E eu coloquei aqui no 16:20 que Jó responde: os meus amigos me desprezam, mas os meus olhos derramam em lágrimas. Ou seja, ele sofria porque os questionamentos e a acusação e a condenação dos seus amigos era muito forte. Tem o Bildade, se eu não me engano é ele que fala que até os seus filhos mereciam morrer porque eram pecadores. A dor daquele homem de perder os filhos e o seu melhor amigo falar, acusar os seus filhos dessa forma é como se enfiasse uma faca no peito dele. Enquanto ele esperava uma ajuda de seus amigos, os amigos o desprezaram, como ele mesmo fala. E no 16:2, tenho ouvido muitas coisas como estas: miseráveis consoladores sois todos vós. Ele não tinha, sabe, naquele momento que você mais precisa de uma palavra, a outra pessoa acaba de te matar com uma palavra de condenação, uma palavra acusadora. Então, querido, seja um amigo leal. Não seja só aquele amigo que está quando está tudo bem, quando está tudo legal, mas quando está numa condição precária, como Jó estava, seja amigo, continue sendo fiel, busque a vontade de Deus para ajudar o seu amigo, dê a mão, não só espere dos outros, mas seja esse amigo leal e aprenda a discernir os seus amigos também, porque é bom quando você está bem, aparece amigo de todos os cantos, mas quando você precisa realmente, você não aparece nenhum amigo, como Jó, aconteceu aqui com Jó. E Deus queria ensiná-lo com isso. E os planos de Deus na vida de Jó. Eu coloquei aqui, eu estou até perdendo a voz. Diz que Jó havia já perdido tantas situações financeiras, esposa, os filhos, amigos, desprezaram. E no capítulo 19, os seus amigos o abandonaram, desprezaram. Sua família virou as costas. Os seus irmãos não queriam mais nada, não queriam nem reconheciam. Os seus servos não os consideravam como estranho. Tem uma hora que ele suplica pelos seus servos e eles não ouvem, nem ligam. Aquele fedor, aquele odor. Ninguém queria chegar perto para ajudar. Os jovens não pouparam em cuspir na sua face. Perdão. Os jovens que se levantavam não pouparam de cuspir na sua face, as crianças zombavam dele. Aquele homem que era reconhecido pela sociedade, pela família, pelos amigos, estava aprendendo a ligar
a lidar com o desprezo, com a falta de reconhecimento das pessoas. Era o treinamento de Deus na sua vida. Quando nós começamos a aprender a lidar e a amadurecer, não precisamos de reconhecimento de ninguém. Não precisamos, às vezes, em momentos, Deus quer que você fale somente a Ele. Deus quer que você se aproxime mais dEle. Mas tem pessoas que dependem de amizade, dependem de reconhecimento e muitas vezes perdem o foco, porque a glória tem que ser de Deus, e quando a pessoa tem muito esse foco de querer ser reconhecida, ela acaba trazendo glória para si. E Deus quer que nós tenhamos o coração igual a Jesus, que se diminuiu, que se fez servo para alcançar o coração de Deus e cumprir a sua missão. E era o treinamento de Deus. E no 19:25 diz que, contudo, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará para me defender. Diz a outra versão, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Olha como Jó confiava em Deus. Olha o que Deus estava trabalhando nele. Tem provações que passamos que não tem razão lógica. Só Deus vai revelar o que Ele quer nos mostrar. Esse papelzinho eu anotei, porque esse texto aqui, que ele fala no 26:7, no momento de mais pressão, na pressão extrema, olha o que ele expressa. E Deus que estende os céus do norte sobre o espaço vazio, suspende e equilibra a terra sobre o nada. E descobriram isso em 1687 d.C. por Isaac Newton. Deus ainda estava trabalhando nele em silêncio, porque Ele é o Criador. Ele é o oleiro e nós somos o vaso. Mas é difícil não ouvir Deus, é difícil lidar com o silêncio de Deus, é angustiante, eu coloquei aqui, mas nós temos que confiar, temos que crer. Ele é a nossa esperança, o meu Redentor se levantará ao meu favor. Muitos se afastam de Deus nesse momento, ficam indo na casa do fulano, na casa do Beltrano, nem congregam, querem ouvir diretamente, querem ouvir algo da parte de Deus que não é o momento. Por isso vá para a casa de Deus, querido, lá Deus vai direcionar você, mesmo que fique em silêncio, mesmo que venha palavra por palavra e você ainda não entendeu o que Deus quer falar, não se preocupe, que chegará o momento, porque Deus, quando Ele fala, tudo acontece. E tem uma coisa, Deus sabe trabalhar naquilo que eu e você não conhecemos. E quando chega no capítulo 32, aparece o quarto amigo de Jó, um homem mais jovem. Os três mais anciões tinham que falar primeiro, e o quarto era o mais jovem, tinha que esperar eles terminarem. E diz no 37:5, ele fala uma palavra tremenda. Como a sua voz troveja, Deus maravilhosamente faz grandes coisas que não compreendemos. 37:11, também de umidade carrega as densas nuvens que apargem os relâmpagos. Então elas seguem o rumo que ele dá, se espalham para uma outra direção para fazerem tudo o que lhe ordena sobre a redondeza da terra. Ele fala da redondeza da terra, que Eliú, e Eliú no seu discurso fala sobre coisas que não compreendemos. A forma da ação de Deus é poderosa e não tem lógica humana. Ele fala no 36 aqui, 26, eis que Deus é grandioso e que não conseguiremos compreender, nem mesmo podemos calcular os anos da sua existência. Ele atrai as gotas de água
no seu vapor e as destila em forma de chuva e as nuvens despejos. A grandeza desse texto fala de coisas que a ciência descobriu agora há pouco, vamos dizer. Há 4.000 anos atrás, Deus já havia falado. E eu não esqueço, há 10 anos atrás, na minha congregação, quando meu pastor, Afrânio Jorge, na congregação pregou sobre a ciência se completa na Bíblia. Quão riqueza é o livro de Jó, meu querido. Se você ver, você vai ficar maravilhado. A ciência se completa na Bíblia. A Bíblia já falava isso há quase 4.000 anos atrás. Há mais de 4.000 anos atrás. E ele fala sobre a redondeza da terra. Você vai ver outras, que eu vou citar algumas, porque são muitas, mas estude direito em casa. E aqui no capítulo 38, Deus aparece no momento onde ninguém esperava, porque ele aparece de um redemoinho e fala com Jó. Jó já estava meio traumatizado, seus filhos já haviam se perdido naquele redemoinho, mas Deus vem do redemoinho mesmo e fala com Jó e diz a palavra que ele fala a Jó, ele faz 62 perguntas, eu anotei aqui a Jó, e ele diz assim: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Diz no 5, e te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, pois me abomino e me arrependo no pó e na cinza. As grandezas de Deus. Ele era indigno, ele não conhecia Deus, ele conhecia só de ouvir falar, agora ele vê o Senhor. E no capítulo 41:11, o Senhor diz: ora, quem primeiro deu algo que eu lhe deva pagar? Vou repetir. Ora, quem primeiro me deu algo que eu lhe deva pagar? Tudo o que há debaixo dos céus a mim me pertence, diz o Senhor. Quem somos nós para questionar a Deus? Muitas pessoas eu tenho pregado para colaborar com a situação que estamos vivendo, e eu ouvi uma pessoa falando na morte do seu ente querido, que o que Deus está fazendo comigo, por que o Senhor, questionando. Eu entendo a dor dessa pessoa, mas quem somos nós para questionar a Deus? Quem primeiro me deu algo que lhe deva pagar? Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o oleiro e nós somos barro, somos pó. Diz o outro texto, não em Jó, que nós somos como vermezinhos de Jacó, não somos nada diante da presença de Deus, mas as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Ah, Senhor, muito obrigado pela tua misericórdia. Obrigada, Pai, pelo teu Filho Jesus, que é o nosso mediador, que é o nosso advogado, que luta nossas causas. Ele é Deus. A Bíblia fala e o Senhor fala para ti: busque a mim de todo o seu coração, que eu deixarei ser achado por você. Deixarei ser achado por vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Os planos de Deus são para nos trazer um futuro próspero, mas você tem que estar debaixo das mãos do Senhor, você tem que buscá-lo, você tem que conhecê-lo, você tem que se prostrar diante de Deus. Não há quem fique de pé, nós temos que nos prostrar, porque Ele é Deus. E diz a palavra do Senhor que Jó
lá no versículo 10, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. O Senhor lhe deu em dobro de tudo que possuía. E ele diz no versículo 12, assim o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, e aí vai narrando, teve os outros 7 filhos e 3 filhas, e o detalhe maravilhoso aqui no 15, que em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos e suas filhas, e os seus filhos até a 4ª geração, e Jó assim faleceu. Deus é grande. Sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó foi submetido a uma pressão extrema. Um diamante ele é forjado dessa forma. Ele é submetido a alta temperatura para ser forjado e brilhar. E hoje nós conhecemos esse livro, a ciência, a NASA pesquisou, e aqui fala de coisas grandiosas, de coisas que nós não temos como dimensionar, como ele fala aqui com Jó no 38:4, onde tu estavas como quando eu fundava a terra, faze-me saber. Ele diz, quem lhe pôs as medidas, se tu sabes? 18, onde com entendimento chegastes à largura da terra? Onde está o caminho em que reparte a luz e espalha o vento oriental sobre a terra? No 24, diz no 39, então o Senhor respondeu a Jó, cinge os lombos, varão, e eu te perguntarei, porventura também farás tu vão o meu juízo, ou me condenarás para te justificares? Aí fala sobre o hipopótamo no 15, diz sobre os seus ossos são como tubos de bronze. E se você ler esses textos, essas perguntas, você vai ver tamanha é a grandeza de Deus. Quem somos nós para questionar a Deus? Querido, que Deus te abençoe, que eu possa ter contribuído. Eu estudei para mim e eu quis pregar porque me ajudou muito as lições de Jó. E eu creio que vai lhe ajudar também no seu momento que você estiver passando aí. Que Deus te abençoe. Não esqueça, como eu sempre falo, congregue. Se você não é convertido, busque uma igreja. O Senhor tem planos grandes para a sua vida, planos de paz, de bênção, de uma vida eterna com Ele. Amém? Que Deus te abençoe.